Deus não fazia, irmãos. Isso que o seu vocabulário fazia. Ele faz. Ele faz. Agora tudo depende de você. Não adianta ficar, foi fulano. Não, é você. É você e Deus. É você e Deus. O avivamento começa por um coração inflamado, desejoso, quebrantado, arrependido, humilhado. Um coração, irmãos, que diz: Deus, eu quero fazer igual o Bíblia. Faz de novo. E Deus vai fazer para Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá, vamos prosseguir. A introdução aqui, o texto de ouro, o textual, irá abordar um texto que o próprio Joel havia já profetizado. Joel já havia profetizado em Joel 28. Ou seja, obviamente que essa profecia ela vai se cumprir cabalmente sobre o milênio. Ela só vai se cumprir. Não dá não, pega a cabeça do menino aqui. Ela não é, irmãos, pega a cabeça do menino lá. Mas Deus vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Haverá avivamento, sim. Mas essa profecia, a sua plenitude é só no milênio. É no milênio que o Espírito de Deus vai ser derramado sobre toda a carne. Essa profecia de Joel, ela se concretiza no milênio. Vamos prosseguir. A verdade aplicada aqui, ele está dizendo aqui, o bispo Ives, José do Carmo, é fundamental, ou seja, é imprescindível em viver em constante oração e vigilância para não esfriar do amor nem extinguir, ou seja, apagar. Essa palavra extinguir é apagar o fogo, a chama do Espírito. Porque muitas pessoas, irmãos, apagaram ou deixaram essa chama se apagar. Quando Levíticos 6:13, se me foge a memória, você pode conferir na Bíblia, e vou dar um conselho: quando alguém pregar, quando alguém ensinar, vai na Bíblia. Na Bíblia. Se o pregador falar assim, para que esse irmão abrir a Bíblia? Abra a Bíblia, irmão. Você tem que ser um crente bereano. Você tem que pesquisar o que está pregando, o que está ensinando. Às vezes o cara está falando abobrinha, fora da Bíblia, e você está crendo. Você está crendo. E a Bíblia muitas vezes não está dizendo aquilo que o pregador está dizendo. Que hoje está cheio de achismo, né? Os pregadores hoje inventam tanta coisa. Não prega só com Bíblia. Você pode complementar algumas coisas, mas o que a Bíblia está escrito, está escrito. Ele é funcionário. Não acabou. Então, se você for lá, você vai encontrar. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagar. Como que funcionava, pastor Eliane? Estavam lá os velhinhos, os sacerdotes. Uns tiravam a cinza, pastor José Geraldo. Uns tiravam a cinza, o pastor João Tavares, e outros colocavam fogo. Colocavam as lenhas. Não apagava, porque tinha aqueles que estavam tirando a cinza. E tinha aqueles que estavam colocando a lenha. Para o fogo continuar. O que acontece hoje, irmão? Eu não vou dizer nem crentes, tem pastores que não estão tirando a lenha, a cinza, está colocando cinza. Cinza do problema, da contenda, da dissensão, facção entre igreja, grupos, divisão. Que avivamento é esse? Que avivamento é esse? Sem a descida do Espírito Santo não tem avivamento. Sem a vigilância não tem avivamento. Deus falou isso comigo, que eu vou falar agora para vocês, não está explicando. Deus falou no meu coração, diga isso para a igreja. Sem uma reforma não há avivamento. Hoje, quando a idolatria gospel, é gritante no meio da igreja. Deus tem que levantar alguns Martinho Lutero, que tem coragem de ir contra o sistema. Sem uma pureza e sem retidão, não há avivamento. Como os puritanos. É diante da igreja, mas diante da sociedade. Diante da igreja eu culto, glória a Deus, aleluia, falo em línguas estranhas. Mas diante da sociedade eu cumpro meus compromissos. Não pago minhas dívidas. Sou pequeno, pago sempre. É diante da igreja e diante da sociedade. Essa é a defesa dos puritanos. É uma vida de pureza e retidão. Na igreja, mas na sociedade. Que as pessoas olhavam e diziam assim: pastor Danias, homem de Deus, compre e paga. As pessoas olhavam, irmão José, José, né? Zezinho, irmão Zezinho, então bom vizinho. Pense num vizinho abençoado. A sociedade olhava os puritanos e disse: aqueles ali servem a Deus.
Isso é avivamento, irmão. Às vezes tem crente que não fala em línguas, não profetiza. Eu não sou contra, eu sou batizado no Espírito Santo. Se Deus me usar em profecia, eu vou entregar a profecia. Creio nos dons. Mas isso, irmãos, avivamento se resume a isso. Tem crente que não fala em línguas, não profetiza, não tem os dons, mas é um crente cheio do Espírito Santo. Ele é um João Batista. João Batista não curou ninguém, não revelou ninguém, não profetizou, não falou em línguas. Mas Jesus mesmo disse: nascido de mulher, não tem profeta maior que João Batista. Então a sua vida, irmãos, é um avivamento para a sociedade. Quando ela vê Cristo em você, ele vai dizer: não, eu quero ser um crente daquela igreja, eu quero ser crente igual aquele crente, porque aquele crente carrega as marcas de Cristo. Amém, irmãos? Avivamento sem piedade não é avivamento. Os pietistas provaram isso. Uma vida dedicada a Deus. Tem crente, irmãos, que é turista. Ele aparece na igreja de vez em quando. Eu não sou contra pregador itinerante, mas tem pregador itinerante, irmão, que ele não ceia. Ele não ceia no terça-feira. Ele não vai para a escola dominical. Como é que convida um homem desse para pregar na igreja, irmão? Que exemplo ele tem para a igreja? Eu sou itinerante, estou fazendo a obra. Mas ele não tem pastor, não tem família. Eu encontrei um camarada lá em Portugal. Eu estava na casa do pastor Daniel, hospedado, que é o secretário da convenção, lá em Portugal. E ele disse assim: pastor, esse pregador, né? Eu tenho 40 dias pregando. Eu olhei assim para ele: meu Deus, é a mulher desse homem. E os filhos? 40 dias. Aí eles ostentam a agenda grande, irmão, mas não congregam, não tomam ceia, não é apacentado. Por isso que você vê a situação de muitos pregadores diferentes. O fim deles não é triste. Eu falo isso com todo o coração, porque o fim deles é triste. Porque não são apacentados. Não são apacentados. Então, o avivamento, irmãos, uma vida dedicada a Deus. E essa vida dedicada a Deus? Comunhão com os irmãos, que no grego é koinonia, comunhão vertical e horizontal, com os irmãos e com Deus. Não adianta ter comunhão com os irmãos e ter com Deus. Não adianta ter com Deus e ter com os irmãos. Você tem que congregar. A igreja tem que conhecer você. Aí, às vezes, um da igreja, da família aqui, da casa, não é valorizado, você está de fora. Aí o cara vem e faz um estrago nele. Você não conhece a vida dele, você sabe quem é o pastor dele. Vamos lá, vamos prosseguir. Uma vida sem santidade, o movimento wesleyano, John Wesley provou isso. Sem santidade não tem avivamento. Sem a busca da perfeição, não tem avivamento. O movimento da santidade provou isso. Sem o fogo pentecostal não tem avivamento. Sem uma visão, uma cosmovisão missionária, não tem avivamento. Irmãos, uma igreja que não ama missões, que não faz missões, que não contribui com missões, que não tem missões como prioridade, não é avivamento, não. Se você não tem desejo de ganhar uma alma para Jesus, é sinal que você nunca aceitou a Cristo, nunca professou a fé, nunca nasceu de novo. Se você entregou sua vida a Jesus, está provado a Bíblia. Todos que entregaram a vida para Jesus, todos que têm o corpo de Cristo, eles eram missionários, eles ganhavam a alma. Era samaritana. Ela conhece o profeta, chega na vila, ela pregou para todo mundo: olha, o profeta, eu conheci o profeta. Eu conheci o profeta. Ela pregou para todo mundo, irmãos. Então, se você entregou sua vida a Jesus, e você é um crente que não prega para ninguém, você é egoísta. Uma igreja que não tem visão missionária, ela não é uma igreja avivada. Graças a Deus, nossa igreja é uma igreja missionária. Sim ou não? Diga glória a Deus por isso. Tem uma igreja que não ama missões, que não investe missões, que não prega missões, que não envia missionário, ela é uma igreja de movimento, não de avivamento. O avivamento te leva a ganhar outras almas. Não, está escorregando aqui, cansando o dedo. Você não é avivado. Você é mais uma igreja, mais um religioso, menos um crente cheio do Espírito Santo. A irmã Nazaré, que fundou as Assembleias de Deus no Ceará, quando ela foi batizada com o Espírito Santo, ela disse: eu não posso ficar só com esse poder, com essa chama, com esse fogo para mim. E ela foi lá no Ceará e pregou o Evangelho para seus parentes e família. E assim nasceu a Assembleia de Deus. Quem não pode ir? Quem não pode ir? Você tem que contribuir. Você não pode ser egoísta, mão de vaca, como diz o nordestino. Mão de vaca é o quê? Aquele que não abre a mão para nada. Eu não vou ofertar, não
trabalhando com missões. Porque, não, o missionário é o pastor, é secretário de missões, o pastor Osmar. Irmãos, amanhã pode ser seu filho. Amanhã pode ser seu parente. Amanhã pode ser você o missionário. Então oferte, contribua. Ah, eu não posso contribuir, estou desempregado. Vai orar. Vai para a intercessão. Queria, sobre isso aí, eu vou dar testemunho aqui hoje. Pode falar. É eficaz, qualquer hora ela pode vir aqui dar esse testemunho. A minha filha chega de São Paulo, ela era meu genro, e quando há talvez que tinha um curso muito bom, que são médicos e também tem a sua formação, e chegaram vindo para Goiânia, as portas se fecharam, né? Aí ela veio ao Congresso de Missões, ela estava aqui, ela não tinha o dinheiro, eu falei assim, eu vou estar ofertando X, não foi uma oferta pequena, aquela campanha que você fez, R$2.000. Aí meu genro falou assim, uma menina, que você faz um trem desse? Eu fiz pela fé para Deus trazer para nós um avivamento desse jeito. Olha aí. E também uma portas abertas. Hoje estamos em São Paulo fazendo os cursos 2, né? Que daquele ano para cá, esse ano, né? Deus abriu portas escancaradas para eles, que eles não estão dando conta de prestar o serviço em Goiânia e na região. E hoje ele assumiu a questão de bariátrica no estado, né? Está fazendo curso de graça em São Paulo por conta tudo dos hospitais. Então hoje as portas não escancarou, abriu todas as portas que Deus fez para tudo. Por quê? Primeiro, nós estamos fazendo isso aqui com um avivamento que eu preciso. Congrega hoje, estava sem igrejas, né? Aqui em Goiás não tinha, foi para o Bispo Ives, Deus fez uma transformação deles, estão lá felizes. E Deus abriu, escancarou as portas para eles aqui no estado de Goiás. Olha aí. Então, meus queridos, sair da bolha e viver. Você tem que viver. Eu estou te falando, irmãos, com conhecimento que o pastor acabou de falar aí. É ação e reação. Para toda ação tem uma reação. Quando ela agiu, Deus não barganha com ninguém. Não é troca, mas Deus é justo. Deus é fiel. Deus não vai barganhar com você. Aí eu vou entregar agora minha casa no carro. Não, não é isso não. Mas se você ofertar, Deus não vai deixar você fazer. Porque o que agrada a Deus não é simplesmente a oferta, é a atitude. Atitude. De amor, de fé. Irmão, o crente avivado, irmão, é diferente. O crente avivado é diferente. O crente não é avivado, ele só vive murmurando, reclamando, achando problema nos outros, na igreja. Ele só vive uma vida frustrada. Agora, o crente avivado, irmão, até no problema ele vê solução. Até no problema ele vê solução. Amém, meus irmãos? Sem transformação não tem avivamento. Sem um coração missionário não tem avivamento. E sem um clamor, boca no pó, não tem avivamento. Avivamento não é movimento. Avivamento, irmãos, é permanência. Eu fui cheio do Espírito Santo na Almada, no Comada, no Síbia, mas no outro dia as mesmas práticas. Mas que avivamento doido é esse? Foi só um movimento, só pulou, só cantou, só rodou, só rodopiou, só profetizou ali, falou línguas, só mostrou para as câmeras que é um crente cheio de poder. Mas passou o congresso, esvaziou. Que movimento é esse? Que movimento é esse que me leva, irmãos, a defender uma facção da igreja? Que facção pastoria? É grupo. Eu sou do grupo de Paulo, eu sou do grupo de Apolo, eu sou do grupo de Cefas, eu sou do grupo de Cristo. Tem isso no século XXI, pastoria? Tem e muito. Triplicou. Isso é avivamento, irmão. O Espírito de Deus não causa divisão. O Espírito de Deus, irmãos, não causa, irmãos, estrago na vida do outro. Eu não preciso de formar o presbítero Fábio para me crescer. Isso é avivamento, irmão. Avivamento não se causa assim, não. Vamos lá. Vamos correr. Irmão, não vou ler lição, não. Vou aplicar a lição. Tópico 1. A relevância do avivamento, ou seja, a importância. A palavra de relevância é a importância. A importância de um avivamento. Para você ver que é tão importante que hoje tem que pregar para crente. Hoje tem que ter pregador para crente. Hoje você tem que contratar pregador para crente. Olha a diferença. Há um paradoxo muito grande nisso aí. Pregar para crente. Não, você prega para pecador.
quem não tem conhecimento do Evangelho. O pecador que carece da pregação do Evangelho, da querigma de Deus. O que é a querigma de Deus? É a pregação com poder. É aquela pregação simples, mas poderosa. Que você fala Jesus salva e ele crê que Jesus salva e ele se arrepende. Acontece um momento da manhã, transformação na sua mente, ele fala, não, eu quero ser crente. E ele é crente de verdade. Agora, quando nasceu um movimento, às vezes até o pregador força, né? O pregador que força o cara se converter, aí se converte quando está desviado. Só para sair da foto, eu preguei e converteu você. Mas eu preguei e batizou 1000. Vai dar de humano, irmão. Deus entristece com esses trem. Deus não quer isso não. Prega. Quem salva é ele, quem cura é ele, quem batiza é ele, quem pega é ele. Dê glória a Deus essa manhã. Amém? Avivamento é o evangelho simples, mas eficaz. Então a relevância, a importância do avivamento começou, irmãos, na sessão de Jesus. Na sua sessão, quando Jesus é assunto ao céu, eles vão para Jerusalém, eles obedecem. Está escrito lá em Lucas, Evangelho, segundo escreveu Lucas, 24:53, vão para Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder. Eles obedecem e vão para lá ser batizados, revestidos. Olha, irmão, eles recebem isso aqui, ó. Eu vou explicar uma coisa interessante para os irmãos que muito crente não sabe. Tem crente que acha que só vai para o céu, só é salvo quem fala em línguas. Jesus, quando ressuscitou, ele aparece no cenário, está lá, os discípulos com medo, Jesus assopra sobre eles. Recebam o Espírito Santo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim.